Luz branca estourada. Um bip insistente. Cheiro de álcool e desinfetante. A tela do celular acende no escuro como um olho aberto. Ravena Duarte não dormia. Ela só fingia. O corpo pesava, a garganta ardia, e o coração parecia lembrar de bater do jeito errado só para provar que podia. A pulseira do hospital apertava o pulso fino. No teto, as manchas claras pareciam nuvens presas. A enfermeira Cecília entrou em silêncio, conferiu o soro e, antes de sair, percebeu o olhar de Ravena fixo no nada. Cecília hesitou, como quem carrega uma informação que não deveria carregar, e então mostrou o próprio celular, rápido, sem dar tempo para o hospital virar assunto. Na tela, uma foto brilhante. 2 rostos sorrindo em um aeroporto, mala de rodinhas, luz de vitrine, aquela alegria fácil de quem está indo viver uma semana de liberdade. A legenda era curta, e por isso doía mais. Sem drama. Só nós. Ravena reconheceu o filho. Reconheceu a nora. E reconheceu a crueldade elegante de transformar a ausência dela em comemoração. Antes de Cecília recolher o celular, Ravena puxou o ar e falou baixo, com a voz mais fraca do que gostaria. Eles sabem que eu estou aqui. Cecília não respondeu. Apenas guardou o aparelho e apertou o lençol ao lado do corpo de Ravena, como quem tenta segurar alguém no mundo. Antes de eu continuar, comenta aqui de que cidade você está assistindo, e fica comigo até o final porque o que eles fizeram enquanto ela estava internada vai te deixar sem chão. Se você curte histórias de justiça e liberdade, se inscreve na Afonso Story para não perder a próxima. Cecília saiu. O quarto voltou a ser som, luz e espera. Ravena fechou os olhos, mas a imagem continuou acesa por dentro. Sem drama. Só nós. Como se ela fosse um móvel velho que se deixa para trás quando atrapalha a foto. Horas antes daquela foto existir, Ravena tinha caído na rua como quem desaba por dentro sem pedir licença. Era uma terça-feira abafada em Niterói. Ela descia a ladeira rumo à farmácia, pensando em contas, em tecido, em pequenas dores que sempre resolvia sozinha. O aperto no peito não veio como filme. Veio como laço. Um nó que apertava devagar até não haver escolha. Ela tentou respirar fundo, fingiu normalidade, deu mais 3 passos. As pernas falharam como se o chão tivesse sumido. O mundo girou, e o som virou distante. Depois, sirene. Depois, mãos, vozes, maçãs. Depois, o Hospital Estadual Azevedo Lima engolindo o dia com seus corredores frios. Os médicos falavam rápido. Arritmia. Risco. Observação. Ravena ouvia como se fosse outra pessoa. Ela não gostava de depender de ninguém. E agora dependia para virar o corpo, para beber água, para perguntar a hora. Vitor apareceu no primeiro dia com a expressão certa, a frase certa, o toque curto no ombro, como quem cumpre um roteiro. Ao lado dele, Sarai, impecável demais para aquele lugar, com perfume forte e sorriso controlado. Eles disseram que resolveriam tudo. Disseram para Ravena descansar. Disseram que estavam ali. No terceiro dia, Ravena pediu o celular. Queria avisar a vizinha de Janira, queria falar com uma prima distante, queria sentir que ainda era dona do próprio mundo. Vitor respondeu sem hesitar, eu guardei por segurança. A palavra segurança caiu pesada, não como cuidado, mas como chave girando do lado de fora. Ravena estranhou. Só que o cansaço era maior. O coração batia fora do ritmo e a mente se perdia em pequenos buracos de sono. Ela engoliu a desconfiança e tentou pensar que era apenas preocupação. No 5º dia, os detalhes começaram a se alinhar como peças de um quebra-cabeça ruim. Vitor aparecia pouco, sempre atendendo ligações no corredor. Sarai fazia perguntas ao médico e diminuía a voz quando Ravena abria os olhos. Uma assistente social entrou, educada demais para ser casual, e perguntou se Ravena se sentia segura, se alguém administrava o dinheiro dela, se havia procuração. Ravena se ofendeu. Disse que confiava no filho. A assistente social anotou e saiu sem discutir, como se já soubesse de algo. Naquela noite, Cecília ajustou o soro e fez a pergunta que ficou presa no ar. Dona Ravena, a senhora assinou algum papel hoje? Ravena tentou lembrar e só viu fragmentos. Uma prancheta, uma caneta na mão do filho, alguém dizendo que era só para facilitar, e um sono pesado demais para lutar.
Não sei, ela sussurrou. Cecília não insistiu. Apenas disse para Ravenna avisar se lembrasse. Agora, diante da foto do aeroporto, Ravenna sentiu o estômago afundar. Não era apenas abandono. Era estratégia. Era alegria em cima da fragilidade dela. Era alguém segurando a porta enquanto o outro mexia na casa. Ela não chorou. A água nos olhos veio, mas não caiu. Ravenna respirou devagar, como quem aprende a sobreviver de novo. A única coisa que ela ainda controlava era o pensamento. E foi ali que ela começou a calcular. Ela não sabia ainda o tamanho do golpe. Não sabia da pasta azul, nem do cartório, nem do banco. Mas entendeu uma verdade simples. Quem viaja sorrindo enquanto você luta para respirar não volta para cuidar. Volta para pegar. Do corredor veio o som de um telefone vibrando em algum bolso. Ravenna fixou os olhos na porta fechada e decidiu uma regra para si. Nada de gritos. Primeiro, prova. Depois, limite. Então, justiça. O celular vibrava em algum lugar do corredor, e cada vibração parecia um aviso que Ravenna não podia ignorar. A luz do monitor piscava no canto do quarto. Cecília entrou, conferiu a pressão e percebeu que Ravenna estava acordada demais para aquela hora. Ravenna pediu só uma coisa, com a voz baixa e firme. Eu preciso falar com a minha vizinha. Agora. Cecília hesitou. Depois fez um pequeno aceno. Minutos depois, a ligação foi colocada no viva voz. A voz de Djanira saiu apressada, como se ela tivesse guardado o ar só para aquele momento. Graças a Deus. Eu achei que não iam deixar você falar com ninguém. Ravenna sentiu a nuca gelar. O que você quer dizer com isso? Seu filho apareceu aqui, Ravenna. Entrou como se fosse dono. Pegou seus documentos. Pegou a pasta azul. Pegou aquele envelope do banco. Depois voltou e mandou eu recolher suas correspondências. Disse que você pediu. A palavra pasta azul bateu na cabeça de Ravenna. Aquela pasta era o resumo da vida dela. Escritura do apartamento, extratos, recibos, contratos e a carta do marido falecido. Ali também estava o documento que ninguém conhecia. Ravenna fechou os olhos por um segundo, só para não perder o ar. Ele disse onde ia levar. Não falou, mas eu vi Sarai rindo. Eles estavam falando de viagem. Eu ouvi a palavra Havaí. A dor no peito voltou, não como arritmia, mas como humilhação. Ravenna imaginou mala, aeroporto, foto, legenda. E ela presa ao soro. Quando a ligação terminou, Cecília não tentou consolar. Apenas perguntou o essencial. O celular da senhora está com ele? Está. E as senhas do banco? Ravenna demorou, depois admitiu. Ele sabia algumas. Cecília saiu dizendo que chamaria a assistente social. Ravenna ficou olhando para a parede, tentando entender como a confiança virava ferramenta. Mais tarde, a assistente social voltou. Chamava-se Maísa e tinha um olhar treinado para não se deixar enganar por frases bonitas. Ravenna, eu preciso que a senhora me responda com calma. O seu filho tem procuração? Não. A senhora assinou algum documento nos últimos dias? Ravenna sentiu a boca secar. A prancheta. A caneta. O sono pesado. Eu não tenho certeza. Maísa anotou e perguntou se Ravenna tinha alguém de confiança além do filho. Ravenna pensou em nomes, mas evitou falar por impulso. O instinto dizia para não entregar mais nada sem necessidade. Maísa falou em registro de suspeita de exploração patrimonial e em orientação jurídica do hospital. Ravenna ouviu como quem desperta. Quando Maísa saiu, Ravenna pediu papel e caneta. Ela começou pelo básico. Anotou data, horário, nome da assistente social, nome da enfermeira e as frases de Djanira. Documentos. Pasta azul. Envelope do banco. Havaí. No fim da tarde, o telefone do posto tocou. Era o banco confirmando solicitação de segunda via de cartão e tentativa de alteração cadastral. O atendente pediu confirmação. Ravenna sentiu um tipo novo de poder. Bastou uma palavra. Eu não autorizei. O atendente abriu um protocolo de contestação.
Cecília anotou o número e colocou ao lado da cama. Quando a ligação terminou, Ravenna olhou para Cecília. Eles testaram primeiro, pequeno, para ver se eu reagia. Cecília assentiu. E a senhora reagiu. Se você já sentiu alguém tentando controlar sua vida com a desculpa de é pro seu bem, se inscreve na Fonsa Story. Aqui a gente mostra como virar o jogo com calma e inteligência. Naquela noite, Ravenna montou um plano curto, feito de passos pequenos. Recuperar o celular. Travar o banco. Descobrir o que tentaram fazer ela assinar. Chamar alguém que não tivesse interesse no dinheiro dela. O medo ainda estava ali, mas agora tinha forma. E quando o medo tem forma, ele pode ser enfrentado. De madrugada, Ravenna ouviu passos no corredor e achou, por um segundo, que era Vitor voltando. Era apenas uma técnica trocando soro. A ausência dele ficou ainda mais clara. Aparecia para colher, nunca para cuidar. Na manhã seguinte, Maísa voltou com um formulário. Explicou que Ravenna podia registrar formalmente a suspeita e exigir presença física dela para qualquer solicitação. Ravenna assinou com a mão fraca, mas com lucidez. Antes de Maísa sair, Ravenna perguntou: se alguém tentar me tirar da minha casa enquanto eu estou internada, o que acontece? Maísa sustentou o olhar. Acontece o que a senhora permitir. A partir de agora, a senhora vai deixar tudo registrado. No meio da tarde, Cecília voltou com uma expressão cuidadosa e disse que a farmácia do hospital havia registrado retirada de alguns medicamentos em nome de Ravenna, algo que ela não reconhecia. Não era grande coisa, mas tinha cara de teste. Ravenna pediu que Cecília anotasse o horário e o setor. Depois pediu que Maísa solicitasse ao hospital o registro de visitantes e qualquer documento anexado ao prontuário desde a internação. Maísa concordou e explicou que, em casos assim, cada detalhe conta. Assinatura, horário, nome de quem entregou o papel, até o número do crachá de quem acompanhou. Ravenna sentiu vergonha por ter sido ingênua, mas a vergonha virou combustível. Quando a noite caiu, o telefone do posto tocou de novo. Número desconhecido. Cecília atendeu e olhou para Ravenna antes de colocar no viva voz. Do outro lado, uma respiração curta e uma frase que parecia ordem. Ela já assinou, não assinou. Cecília desligou sem responder nada. Quando Cecília voltou para medir a pressão, Ravenna já tinha outra lista pronta. Quem avisar? O que pedir por escrito? E um lembrete no topo da página. Sem drama, só prova. Ela não sabia como Vitor reagiria ao descobrir que o banco estava travado. Mas uma coisa ela sabia: a mulher que entrou naquele hospital como vítima não sairia de lá como recurso de ninguém. O relógio marcava 6h20, mas no quarto não existia manhã nem noite. Só existia a luz branca que deixava a pele pálida e a cabeça pesada. Ravenna acordou com o carrinho de medicação e com a sensação incômoda de que alguém mexia na vida dela enquanto ela dormia. Cecília entrou com o olhar atento. Conferiu a pulseira, entregou a água e insistiu no ponto certo. Você lembra de alguma assinatura, Ravenna? As imagens vinham picadas. A prancheta. Letras pequenas. A voz de Vitor dizendo que era simples. A cabeça dela afundando num sono perigoso. Eu lembro do peso da caneta, Ravenna disse. Eu lembro de alguém encostando minha mão no papel. Cecília falou baixo. Então a gente vai pedir o registro. Tudo tem hora, nome e crachá. A assistente social Maísa voltou naquela manhã, com uma pasta fina e um jeito calmo que não deixava espaço para teatro. Eu solicitei a lista de visitantes e o registro de documentos que entraram no seu prontuário. Se trouxer um papel para você assinar, precisa constar. A palavra prontuário soou como cofre. Se a prova estivesse ali, ela não dependeria da memória fraca. Maísa continuou. Também confirmei com o banco o protocolo de contestação. Se tentarem outra alteração, o sistema bloqueia. Só que isso pode provocar reação. Reação do meu filho, Ravenna respondeu. Reação de quem tem pressa, Maísa disse. O telefone do posto tocou. Cecília atendeu, ouviu o nome de Ravenna e colocou no viva voz, porque Ravenna pediu. Do outro lado, a voz de Sarai saiu doce demais. Oi, dona Ravenna. Como a senhora está se sentindo?
O título Dona parecia fachada. Eu estou acordada, Ravenna disse. Quero falar com meu filho. E quero meu celular. Ele está resolvendo coisas. A gente precisa organizar sua vida. O médico disse que estresse piora. Ravenna não entregou emoção. Me envie uma mensagem dizendo onde está meu celular, quais documentos vocês pegaram e qual solicitação fizeram no banco. Uma risada leve. Pra que isso? A senhora não confia? Eu confio em papel. Sarai tentou inverter. A gente faz isso para te proteger. Se alguém entrar no seu apartamento. Quem entrou foi meu filho, Ravenna cortou. E eu não autorizei ele a levar minha pasta. O silêncio do outro lado ficou duro. Tá bom. Eu vou falar com ele. A ligação caiu. Maísa anotou o horário e número. Ravenna sentiu um alívio frio. Não era drama. Era registro. À tarde, Djanira apareceu com uma sacola de roupas e o rosto carregado. Eu escondi uma carta do cartório. Veio com urgência, Djanira disse, baixinho. Maísa pegou o envelope sem abrir. Convocação para confirmação de dados. Com prazo curto. Eles estavam correndo, Ravenna murmurou. Gente apressada erra. Maísa respondeu. A gente vai usar isso. Cecília voltou com uma folha impressa, conseguida com a coordenação. Era o registro de entrega de documento ao leito, 2 dias atrás. Tinha horário, nome do funcionário e número do crachá. Havia também uma assinatura de recebimento que não parecia com a de Ravenna. Ravenna encostou o dedo no papel. Foi no dia em que eu apaguei. Dá para chamar o funcionário e pedir detalhes, Cecília disse. A vergonha tentou subir, mas Ravenna empurrou. Vergonha não segurava a casa. Maísa explicou o passo seguinte. Vamos pedir cópia do documento entregue. Se for procuração, autorização bancária ou qualquer coisa do tipo, dá para contestar por incapacidade momentânea. E dá para abrir procedimento. Naquela noite, o telefone do posto tocou de novo. Cecília atendeu e colocou no viva voz. A voz de Vitor veio baixa, cortante. Mãe, por que o banco travou? Eu tô tentando resolver. Você tá dificultando. O impulso antigo era pedir desculpa para não perder amor. Ravenna respirou e escolheu outra coisa. Eu não estou dificultando. Eu estou protegendo. Isso é coisa da Sarai? Ela disse que você tá desconfiada. Para com isso. A gente só quer organizar. Ravenna olhou para o crachá anotado e para a carta do cartório. Então organiza por escrito. Ela disse. Me manda a lista do que você pegou. Me diz o que você tentou fazer no banco. E devolve meu celular. Vitor suspirou. Você não entende. Tem prazo. A palavra prazo virou faca. Prazo de quê, Vitor? 2 segundos de silêncio responderam por ele. Depois eu falo. Agora descansa. A ligação caiu. Ravenna encarou a porta fechada e sentiu um medo limpo, sem confusão. Se existia prazo, existia algo maior do que impulso. Era um plano. E ela precisava descobrir qual documento estava correndo no escuro antes que o prazo virasse perda. Antes de tentar dormir, Ravenna pediu a Maísa uma coisa que parecia pequena, mas não era. Eu quero o registro de visitantes hoje, mesmo que venha incompleto. Maísa saiu e voltou com uma folha carimbada. Havia nomes e horários. Vitor aparecia 2 vezes, com permanência curta. Sarai aparecia uma vez, mas com um detalhe estranho. Ela entrou antes do horário permitido, autorizada por alguém do setor administrativo. E havia um terceiro nome que Ravenna não reconheceu, registrado como acompanhante na entrega de documento. Quem é isso? Ravenna perguntou. Maísa apontou a linha. Consta como representante. Não diz de quê. Cecília franziu a testa. Eu lembro desse homem. Não parecia parente. Parecia alguém acostumado a pedir assinatura. Ravenna sentiu um frio no estômago. O esquema ganhava corpo. Não era improviso. Tinha gente de fora. E se havia representante, havia também contrato, carimbo e prazo,
como se a vida dela fosse uma papelada a ser liquidada. Na madrugada, o banco ligou outra vez. Desta vez, sobre acesso digital. O atendente perguntou se Ravenna tentou cadastrar um novo aparelho. Citou a localização do acesso, registrada em São Gonçalo. Ravenna respondeu não. O atendente informou o nome do dispositivo. Quando Cecília anotou, Ravenna viu a palavra que mudava tudo. Era o mesmo modelo de celular que Vitor usava. Ravenna ficou olhando para aquela linha escrita e entendeu que, enquanto ela lutava para respirar, alguém testava portas por dentro, uma por uma, até encontrar a que abrisse. Um carrinho de metal rende no corredor. A lâmpada do teto pisca 2 vezes, como se o hospital respirasse. Ravenna abre os olhos e vê um reflexo de si na televisão apagada, rosto pálido, cabelo preso sem cuidado, a dignidade tentando ficar inteira. Aquela manhã trouxe uma palavra que não cabia na boca dela: representante. Maísa tinha deixado a lista de visitantes sobre a mesa e um círculo de caneta azul marcava o nome desconhecido. Cecília confirmou que lembrava do homem, postura de quem entra em sala alheia sem pedir licença, sorriso treinado, prece escondida. Ravenna tentou reconstruir o dia da prancheta. Lembrou do cheiro do álcool, do som do monitor, da mão de alguém conduzindo a caneta como se ela fosse uma criança. Lembrou de Vitor ao lado, dizendo que era para facilitar, dizendo que ela confiava nele. Depois, um vazio. Maísa voltou com uma notícia que não era consolo, era fogo em papel. Conseguiu o registro do documento entregue no leito e o número do protocolo interno. Para pegar a cópia, precisamos de autorização do setor. Eu já solicitei, mas pode demorar algumas horas. Eles contam com horas, Ravenna disse, quase para si. Cada minuto dentro daquele quarto valia uma decisão e cada decisão precisava deixar rastro no papel sempre. Por isso a senhora vai agir como quem tem minutos, Maísa respondeu. No fim da manhã, o telefone do posto tocou e Cecília colocou no viva voz. Era o cartório de Caraí confirmando uma solicitação urgente de atualização cadastral. A atendente falou rápido, acostumada com gente que não quer pensar. Precisamos da confirmação presencial da titular ou de procuração válida. O prazo expira amanhã. Ravenna sentiu o estômago revirar. Eu estou internada. Eu não solicitei nada. Houve um silêncio curto, o tipo de silêncio que significa: então alguém mentiu. A atendente pediu um e-mail e disse que enviaria o resumo da solicitação. Maísa anotou tudo, horário, nome, e pediu que a comunicação fosse registrada por escrito. Ravenna observou cada gesto. Ali ninguém fazia drama. Faziam trilha de prova. Quando desligaram, Cecília se aproximou e falou baixo. Esse prazo explica a pressa do seu filho. Ravenna encarou a parede. Explica a viagem também. A palavra vai e voltou como veneno doce. Não era só fuga. Era cobertura. Quem viaja some, quem some não é cobrado, quem não é cobrado ganha tempo. À tarde, chegou o e-mail do cartório, impresso por Maísa. Era um pedido de atualização de dados do proprietário, com anexos mencionando assinatura. Ravenna não viu a assinatura ainda, mas viu o suficiente. O documento dizia que ela estava apta, consciente, e que autorizava a tramitação urgente. Isso é mentira, Ravenna disse. Maísa confirmou. E mentira documentada é coisa boa. Por que derruba? Cecília pediu autorização para chamar a chefia da enfermagem e registrar em prontuário a suspeita de assinatura sob sedação. Ravenna concordou. A chefia entrou, ouviu, anotou e assinou o registro. O hospital, aos poucos, deixava de ser cenário e virava aliado institucional. No meio dessa movimentação, uma nova ligação entrou, desta vez de um número desconhecido. Cecília atendeu, ouviu 2 frases, e desligou. O rosto dela ficou tenso. Era um homem perguntando se a senhora já estava lúcida para confirmar no cartório. Maísa levantou a cabeça de imediato. Ele se identificou. Disse só o primeiro nome. E falou como se eu fosse obrigada a colaborar. Ravenna sentiu a raiva chegar, mas ela não explodiu. A raiva virou foco. Ele não sabe que eu estou anotando tudo, Ravenna disse. Ele acha que eu estou dormindo. Maísa colocou uma folha em branco sobre a mesa. Então vamos listar.
Quem ligou? Quando? O que pediu? E vamos cruzar com a lista de visitantes. A pressa deles é a confissão. Ravenna escreveu devagar. A mão tremia, mas o pensamento estava firme. Depois, olhando para o papel, ela percebeu o que mais doía. Não era o representante. Não era o cartório. Era o filho. Era o fato de ele ter escolhido o lado do prazo, não o lado dela. No começo da noite, Sarai mandou uma mensagem para o telefone do posto, fingindo delicadeza. Disse que estava tudo bem, que o médico recomendava calma, que Ravenna não devia se estressar com burocracia, que família resolve em família. Maísa leu em voz alta e guardou o print. Eles sempre dizem família quando querem dinheiro, Maísa comentou. Cecília olhou para Ravenna. Quer responder? Ravenna pediu que respondessem só uma linha. Envie por escrito o que vocês solicitaram no banco e no cartório. Não houve resposta. Pouco depois, o banco ligou novamente. O atendente informou tentativa de redefinição de senha por telefone e perguntou dados pessoais. Ravenna confirmou que não era ela. O atendente abriu novo protocolo e avisou que o acesso seria bloqueado até comparecimento presencial. Cecília anotou o número, Maísa anexou ao relatório, e Ravenna sentiu, pela primeira vez desde a queda na rua, que o chão voltava a existir. Pequeno. Instável. Mas chão. Se essa parte te deu raiva como deu em mim, comenta isso é crueldade e se inscreve na Afonso Story, porque a reviravolta dessa viagem ainda vai piorar antes de melhorar. Mais tarde, Djanira apareceu com notícias da portaria. Um homem tinha passado perguntando por correspondências, dizendo que tinha autorização de Vitor. O porteiro recusou, mas o homem insistiu, e depois foi embora irritado. Djanira descreveu o rosto e Maísa pediu que ela anotasse hora, roupa, e se havia placa de carro. Eles estão tentando pegar tudo que prova, Maísa disse. E eu vou provar que eles tentaram, Ravenna respondeu. Cecília trouxe o registro completo do prontuário com anexos. Ainda não havia cópia do documento assinado, mas havia referência ao tipo de papel e ao setor que entregou. Maísa marcou o nome do funcionário e pediu uma declaração formal. Ravenna olhou para Cecília. Eu vou sair daqui com mais do que saúde. Eu vou sair com arquivo. Cecília assentiu. E com limite. Quando a noite caiu, Ravenna tentou descansar. O corpo doía, a cabeça girava, mas a mente repetia a mesma frase, como escudo, sem drama, só prova. Ela sabia que, do outro lado do oceano, alguém celebrava com ondas e fotos. E sabia também que, quando a água parasse de distrair, eles voltariam com pressa. E dessa vez, ela estaria acordada. O elevador do hospital abre com um suspiro metálico. Um vento morno entra pelo corredor e mistura desinfetante com perfume barato. Ravenna ouve risos distantes e sente a própria pele arrepiar. Naquela manhã, Maísa chegou cedo, segurando um papel grampeado. O cartório respondeu. Eles querem confirmação presencial ou procuração válida. E tem um detalhe novo. Ravenna se apoiou no travesseiro. Qual detalhe? Maísa apontou uma linha. O pedido de urgência veio com o endereço para envio de documentos. Não é sua casa. Ravenna sentiu o sangue recuar. O endereço era em São Gonçalo, uma rua que ela nunca pisou. Isso é rastro do representante, Cecília disse, entrando com o carrinho. Ele quer receber tudo longe de testemunha. Maísa tirou fotos do papel e guardou cópias. Depois, olhou direto para Ravenna. Hoje você vai chamar alguém de confiança. Se não for família, melhor. Ravenna odiava pedir ajuda. Só que agora pedir ajuda era estratégia. Ela pediu o telefone do posto e fez a ligação. A voz de Ayla Meirelles atendeu firme, sem floreio. Ravenna. Ayla. Eu estou internada. Meu filho está mexendo em documentos e banco. Silêncio curto. Eu chego hoje. Me manda o endereço do hospital e o nome da assistente social. Quando desligou, Ravenna sentiu a vergonha tentando subir, mas engoliu. Vergonha não segura casa. Antes de Ayla chegar, Djanira apareceu no quarto com uma sacola de roupas e um envelope pardo escondido entre toalhas. Chegou no seu correio ontem. Do cartório de Icaraí.
Eu não abri. Eu só vi o remetente e guardei, porque seu filho estava pedindo correspondência na portaria, Djanira disse. Maísa pegou o envelope com cuidado, como se fosse prova quente. Anotou data e hora em que Djanira recebeu. Pediu que o síndico confirmasse por mensagem que houve pedido de retirada de correspondência. Eles estão tentando limpar rastro, Maísa falou. Djanira hesitou, então tirou o próprio celular do bolso. Tem mais. Eu vi uma postagem da Sarai. Uma amiga me mandou. Ela marcou localização em Waikiki. Ela está sorrindo, como se nada existisse. A tela mostrou a foto, colar de flores, copo na mão, luz de pôr do sol. A legenda dizia, liberdade tem preço. Ravenna sentiu o estômago virar. Não era só abandono. Era provocação. Ayla ainda não tinha chegado, mas Cecília salvou o print e pediu que Djanira encaminhasse a mensagem original. Isso entra como humilhação pública e como indício de consciência do que estão fazendo, Cecília disse. Eles não estão distraídos. Eles estão celebrando. Djanira apertou a mão de Ravenna e saiu rápido, como quem teme cruzar com alguém no corredor. Quando Ayla entrou, Maísa também mostrou a lista de visitantes. Sarai havia entrado fora do horário permitido e, no mesmo dia, apareceu tal representante, autorizado por um setor administrativo, sem parentesco. No fim da tarde, Ayla chegou com uma pasta simples e um olhar que não aceitava desculpas. Cumprimentou Cecília e Maísa, sentou ao lado da cama e abriu um bloco. Me conte tudo. Sem proteger ninguém. Eu preciso da verdade completa. Ravenna contou da queda na rua, do celular sumido, das visitas curtas, da prancheta, do representante, do endereço em São Gonçalo, das tentativas no banco, do print no aeroporto e da legenda sem drama. Ayla organizava as peças com perguntas cirúrgicas. Ele tinha suas senhas? Algumas. Ele tem cópias dos seus documentos? Pegou a pasta azul. Você assinou algo sob sedação? Eu tenho flashes. Não tenho certeza. Ayla levantou a cabeça. Então vamos no verificável. Cópia do documento entregue no leito. Lista de visitantes. Protocolo no banco. Notificação ao cartório. E recuperar seu celular. Maísa concordou. O prazo no cartório vence amanhã. Ayla respirou fundo. Prazo curto costuma significar venda, transferência, empréstimo, ou tentativa de pegar algo antes que a vítima acorde. Ravenna engoliu seco. Minha casa. Ayla encarou Ravenna. Pode ser. Mas só vamos afirmar com prova. Ravenna sentiu a garganta fechar. E decidiu não esconder mais o que guardava. Eu tenho um documento que ele não conhece. Ayla esperou. Qual? Há 2 anos eu fiz uma doação com reserva. Coloquei o apartamento em nome de uma entidade de proteção a idosos, com usufruto vitalício. Eu fiz isso porque vi uma amiga ser tirada da casa pelo próprio filho. Eu tive medo. Eu não contei para ninguém. Ayla ficou quieta por um segundo. Depois, foco. Isso muda tudo. Como? Ravenna perguntou. Se tentarem vender ou transferir, vão bater numa parede. E quando o golpista bate numa parede, ele faz barulho. O representante, o endereço fora da sua casa, o prazo. Tudo aponta para a pressa. Cecília murmurou. Então o pânico deles ainda vai chegar. Ayla abriu a pasta e tirou formulários. Amanhã cedo vamos formalizar revogação de qualquer autorização informal. Vamos pedir ao hospital declaração sobre seu estado no dia da prancheta. Vamos notificar o cartório sobre a internação. E reforçar o bloqueio no banco. Maísa acrescentou. Eu anexei meu relatório e os protocolos. Ayla assentiu. E quero o registro da tentativa de cadastrar novo aparelho. Isso mostra acesso indevido. Ravenna ouviu como quem vê luz acender num quarto escuro. Ainda doía, mas agora havia caminho. Se você quer ver o momento em que a prova aparece e eles começam a perder o controle, se inscreve na Afonso Story agora, porque daqui para frente cada detalhe vira uma arma de justiça. Pouco depois, o telefone do posto tocou. Cecília atendeu e colocou no viva voz.
Era Vitor, com a voz mais tensa. Mãe, por que você não atende? Eu preciso que você responda. É urgente. Ravenna olhou para Ayla. Ayla fez um gesto para ela esperar. Cecília respondeu. Ela está em repouso. Quem fala? Sou o filho dela. Passa para ela. Ayla entrou na conversa. Aqui é Ayla Meirelles, advogada da Ravenna. Qual a urgência, Sr. Vitor? Silêncio. Advogada. Por quê? Eu só estou tentando ajudar. Então devolva o celular dela e todos os documentos retirados do apartamento, Ayla disse. E explique por escrito o que foi solicitado no banco e no cartório. Vitor respirou forte. Vocês estão criando problema. Ayla respondeu. O problema já existe. Estamos impedindo que vire maior. A ligação caiu. Ravenna fechou os olhos. A tristeza veio, mas não paralisou. Virou decisão. Ayla guardou o bloco. Agora é observar o próximo movimento. Quem perde acesso costuma ligar de novo e pedir silêncio. Ravenna abriu os olhos. Eu não vou ficar em silêncio. Eu só vou falar do jeito certo. Cecília ajeitou o soro. Maísa organizou os papéis. Ayla saiu para protocolar as notificações. Ravenna ficou olhando para o teto, repetindo por dentro a frase que virou escudo. Sem drama. Só prova. O sol da tarde batia torto na janela alta e criava um retângulo quente sobre o chão frio do quarto. O monitor insistia no mesmo bip. Ravenna não queria dormir. Ela queria estar lúcida, porque tinha entendido a regra do jogo. Quem dorme perde tempo, e tempo era tudo que Vitor estava tentando comprar. Ayla voltou do corredor com o rosto fechado, mas sem pressa. Ela trazia 2 protocolos e um recibo carimbado. O cartório recebeu a notificação de internação. E o banco registrou o bloqueio reforçado. A partir de agora, qualquer mudança exige presença sua, documento original e confirmação facial. Ravenna soltou o ar devagar. A sensação era estranha, como se o peito tivesse mais espaço. Então eles vão sentir, Cecília disse, mexendo no soro. Maísa abriu a pasta e colocou as folhas em ordem. Cada papel tinha data, hora, nome, assinatura. Não era só burocracia. Era a trilha. Agora precisamos da peça que falta, Maísa falou. A cópia do documento que foi levado ao leito. Cecília confirmou com um aceno. Eu já pedi ao setor. Disseram que só liberam amanhã cedo. Amanhã cedo pode ser tarde, Ravenna murmurou, e a voz saiu mais firme do que ela esperava. Ayla não contradisse. Apenas puxou o celular e mostrou uma tela de e-mail impresso do cartório. Ali havia a referência do requerente e um telefone de contato. Esse número não é do seu filho, Ayla disse. É do representante. Vou ligar agora, mas sem revelar que temos bloqueio e sem dizer que você sabe do esquema. Ela saiu para o corredor e fez a ligação no viva-voz com Maísa ao lado, para registrar. Ravenna ouviu só pedaços, mas bastaram. Boa tarde, estou confirmando o andamento do pedido urgente. A voz masculina respondeu com impaciência, como alguém que tinha tarefa a cumprir. Precisa ser hoje. A titular está atrasando. Ayla manteve o tom neutro. Ela está internada. Há possibilidade de confirmação por procuração? Um silêncio curto, depois uma frase que entregava tudo. Procuração já foi providenciada. Só falta a assinatura final. Ravenna sentiu o estômago apertar. Assinatura final. Então havia mais de um papel. Ayla agradeceu e desligou. Eles fizeram em etapas, Ayla disse ao voltar para o quarto. Primeiro tentaram o banco. Depois o cartório. Agora querem uma assinatura que conclui o pacote. Maísa anotou a frase exata. Cecília anotou o horário. Ravenna olhou para a folha e percebeu que o medo estava virando outra coisa. Raiva sem barulho. Raiva útil. No fim da tarde, o telefone do posto tocou de novo. Cecília atendeu e colocou no viva-voz, como combinado. Era Sarai, com a mesma voz doce que Ravenna já conhecia. Ravenna, eu fiquei sabendo que você chamou a advogada.
Isso é desnecessário. A família se resolve em família. Ravenna não respondeu. Ayla fez um gesto e assumiu. Por escrito, Senhora Sarai. Envie por escrito o que foi solicitado no banco e no cartório. Sarai soltou uma risada curta. Vocês estão exagerando. A gente só quer facilitar. Inclusive, se você assinar agora, resolve tudo e você descansa. A palavra agora bateu como martelo. Ravenna abriu os olhos e falou pela primeira vez na ligação, com calma de pedra. Assinar o quê? Sarai hesitou meio segundo. Foi pouco, mas Maísa anotou. Um termo simples. Para a gente cuidar das coisas enquanto você se recupera. Me envie o termo por mensagem, Ravenna disse. E quero meu celular de volta. Sarai endureceu. Seu celular está comigo porque você estava confusa. Ayla cortou. Devolução imediata. Caso contrário, isso será incluído no relatório de restrição de comunicação. Sarai desligou sem despedida. Cecília mexeu no soro, tentando disfarçar a indignação. Ela acha que o hospital é sala de estar. Ravenna respirou fundo. Ela acha que eu sou um objeto. Nesse instante, o banco ligou. O atendente queria confirmar tentativa de saque com cartão físico em um caixa eletrônico em São Gonçalo. Ravenna disse não. O atendente informou que o cartão usado não era o dela, mas uma segunda via emitida no sistema. O bloqueio havia impedido a liberação total, mas a tentativa tinha acontecido. Ayla pediu o número do protocolo e o nome do caixa. Maísa anotou tudo. Ravenna sentiu uma coisa gelada e clara. Eles já estavam tentando tirar dinheiro enquanto ainda estavam fora do país. Eles não estão passeando, Ravenna disse. Estão executando. Ayla concordou. E quando a execução falha, vem o desespero. Pouco depois, uma mensagem chegou para Djanira. Ela entrou no quarto com o celular na mão e o rosto pálido. Eu não queria te preocupar, mas isso é sério. O síndico me mandou. Alguém tentou entrar no seu apartamento hoje. Disse que vinha buscar documentos para você. Ayla pediu que Djanira mostrasse a mensagem. O texto do síndico descrevia um homem, a mesma postura de quem pede assinatura, e dizia que ele alegou autorização do seu filho. O porteiro recusou. O homem insistiu. Depois foi embora, prometendo voltar. Ravenna sentiu o coração acelerar. E não era arritmia. Era instinto. A fechadura, ela disse. Eles podem trocar. Ayla não demorou. Hoje mesmo eu vou orientar o síndico por escrito a não autorizar acesso sem você presente. E vou preparar uma notificação para a administradora do prédio. Também vamos solicitar ao cartório uma certidão simplificada do imóvel, só para ver se houve tentativa de averbação. Maísa completou. E vamos pedir ao hospital uma declaração sobre seu estado de consciência no dia do documento. Cecília prometeu ajudar. Eu estava de plantão. Eu posso descrever como ela estava. Sonolenta, confusa, com sedação registrada. Ravenna olhou para Cecília com gratidão silenciosa. Se você sente que essa história está te prendendo e quer ver eles perderem controle de vez, se inscreve na Afonso Story, porque o próximo movimento deles vai ser o mais desesperado de todos. Ela lembrou da carta do marido na pasta azul, prometendo que ninguém tiraria o chão debaixo dela. Agora a promessa virava regra, guardar provas, respirar fundo, e não pedir permissão. A noite caiu e o quarto ficou mais frio. Ravenna ouviu passos, ouviu portas, ouviu risos ao longe. Ela pensou no aeroporto, nas malas, no colar de flores, na palavra liberdade. E decidiu que a liberdade dela não seria a foto deles. Antes de dormir, Ravenna pediu a Ayla uma promessa. Eu não quero destruir meu filho. Eu quero impedir que ele me destrua. Ayla respondeu sem emoção, como quem entende que justiça não precisa de ódio. Então a gente vai cortar acesso, e deixar que a verdade faça o resto. Ravenna fechou os olhos. Pela primeira vez, o sono não parecia armadilha. Parecia recarga. O celular do posto vibra em cima do balcão e a tela acende sozinha, como se alguém estivesse cutucando o quarto por fora. Ravenna observa o brilho refletido no vidro da janela. Do lado de dentro,
Só hospital. Do lado de fora, alguém correndo contra um prazo. Ayla chega antes das 8, com o rosto de quem passou a noite em telefonemas. Ela põe uma pasta em cima da mesa, abre e mostra 2 papéis novos, uma certidão simplificada do imóvel e um protocolo do cartório. Confirmaram que houve tentativa de andamento urgente, Ayla diz. E tem mais. O requerente tentou agendar uma visita domiciliar, alegando que você estava em casa e não podia ir ao cartório. Ravenna sente a garganta secar. Eles inventaram que eu saí do hospital? Inventaram que você está apta e disponível, Ayla responde. Essa é a mentira preferida de quem precisa de velocidade. Cecília entra com o carrinho e para ao ver a certidão. Então eles estão tentando empurrar o processo por outro caminho. Maísa chega logo depois com o registro do prontuário atualizado. Ela aponta para uma linha, sedação administrada no dia da prancheta, com horário e assinatura do médico. Isso aqui é ouro, Maísa diz. Mostra vulnerabilidade clínica. Se alguém tentou colher assinatura nesse período, cai. Ravenna encosta a mão no lençol e respira devagar. O corpo ainda falha, mas agora a mente tem mapa. O telefone do posto toca. Cecília atende. Desta vez é o banco, pedindo confirmação de uma tentativa de compra em moeda estrangeira. O atendente fala rápido, como se o mundo estivesse em promoção. Cartão negado por bloqueio de segurança. A senhora confirma que tentou realizar uma compra internacional. Ravenna responde com firmeza. Eu não confirmei nada. Eu não autorizei nada. O atendente abre novo protocolo e informa que houve 3 tentativas em sequência, cada uma um pouco menor, como se alguém testasse limites. Ayla pede os horários e o nome do estabelecimento. Maísa escreve tudo. Cecília salva o número da ligação. Quando desligam, Ravenna encara Ayla. Eles estão no paraíso e mesmo assim não param. Porque não é paraíso, Ayla diz. É operação com foto. No meio da tarde, chega a primeira consequência visível. Sarai manda um áudio longo para Djanira, que repassa para Maísa. A voz dela está nervosa, mas disfarça com doçura. Ravenna, por favor, fala com a gente. Eu sei que você está chateada, mas você precisa pensar na família. A gente só precisa de uma assinatura simples para resolver tudo. Depois você volta para casa sem preocupação. A frase assinatura simples acende em Ravenna como alerta. Ayla pede que Djanira guarde o áudio original e faça captura de tela com o horário. Isso é pedido de ato jurídico, Ayla diz. E ela sabe que você está internada. Ravenna sente o impulso de responder, de perguntar, de tentar entender por que Sarai virou isso. Mas Ayla segura o ritmo. Não responde. A gente não negocia por emoção. A gente registra. Minutos depois, o síndico liga para Djanira e pede que Ravenna autorize por escrito uma troca de fechadura, porque alguém reclamou que a porta não abria direito. Djanira desconfia e recusa. Ela corre para o hospital e conta pessoalmente, ofegante. Eles tentaram te empurrar uma troca sem você saber, Djanira diz. E falaram seu nome como se você tivesse pedido. Ravenna fecha os olhos. A imagem da porta trancada volta com força. Ayla pega o telefone e liga para o síndico na frente de Ravenna. Fala sem ameaça, só com clareza. Qualquer serviço no apartamento da Ravenna está proibido sem presença dela e sem documento assinado na minha frente. Registre isso no livro do condomínio. E por favor, se alguém insistir, anote o nome e a placa do carro. O síndico concorda. A ligação termina. Ravenna sente um alívio curto, porque sabe que a paz dura pouco. No fim da tarde, o cartório liga novamente. Desta vez, a atendente diz que recebeu uma reclamação formal do requerente, alegando que a titular estava sendo manipulada por terceiros e que precisava concluir o processo antes do vencimento do prazo. Maísa ri sem humor. Agora eles tentam te pintar como incapaz de decidir. Ayla pede para falar com o supervisor e envia por e-mail o relatório do hospital, o registro de sedação e a notificação de internação. Pede suspensão imediata do andamento até Ravenna comparecer em pessoa. O supervisor responde que vai registrar a solicitação e bloquear qualquer avanço sem presença física. Ravenna olha para Cecília.
Eles vão ficar mais agressivos. Cecília concorda. Quando a porta não abre, eles tentam derrubar. À noite, o telefone do posto vibra de novo. Número desconhecido. Cecília atende e coloca no viva voz. A respiração do outro lado vem curta, impaciente. Ela já está lúcida. Eu preciso que ela confirme hoje. Hoje. Ayla toma a frente. Identifique-se. Nome completo, empresa e motivo da ligação. Silêncio. Depois um nome incompleto e uma desculpa sobre serviço de regularização. Ayla corta. Envie tudo por escrito. A titular está internada. Qualquer contato será anexado ao relatório. A ligação cai. Ravenna sente uma náusea rápida, não do remédio, mas da certeza de que existe gente treinada para caçar assinatura de idoso. Maísa fecha a pasta e fala o que ninguém queria dizer em voz alta. Isso não é só conflito familiar. Isso tem estrutura. Ravenna pensa no filho pequeno, anos atrás, correndo no campo de São Bento, pedindo sorvete, chamando ela de mãe com voz limpa. A lembrança dói, mas não muda o presente. Ayla se inclina. Você precisa decidir uma coisa. Quando ele voltar, você quer conversar ou quer só comunicação formal? Ravenna demora um segundo. Depois responde, com a calma que aprendeu a usar como escudo. Formal. Eu não vou discutir com quem escolheu me transformar em recurso. Cecília anota a decisão no papel, só para Ravenna ver que até isso pode virar prova de lucidez. Ayla deixa uma notificação extrajudicial pronta, com devolução de documentos e proibição de contato direto. Ravenna treina a própria assinatura em uma folha, lenta e firme, para comparar depois no cartório. Cada curva vira defesa. Antes de dormir, Ravenna pede mais uma ação, bloqueio do número de Vitor no telefone do posto, para que ele não use a equipe como ponte emocional. Cecília concorda e coloca um aviso na ficha, chamadas apenas com identificação completa e motivo. O quarto fica quieto. O monitor continua. A luz branca continua. Mas dentro de Ravenna, algo mudou. Ela não está esperando ser salva. Ela está construindo o caminho de volta para si, um protocolo por vez. O som do scanner no corredor parece um inseto. Luz branca, papel branco, e uma assinatura que não deveria existir. Ravenna observa a folha recém-impressa sobre a mesa, como se ela pudesse morder. Ayla volta do setor administrativo com um envelope lacrado. Maísa acompanha com um termo de recebimento assinado pela chefia. Cecília fecha a porta, não para esconder, mas para dar foco. Conseguimos, Ayla diz, sem celebrar. Cópia do documento entregue no leito. E um relatório do funcionário que levou a prancheta. Ravenna sente as mãos esfriarem. O corpo ainda é fraco, mas o coração entende o peso. Ayla abre logo o envelope e coloca o papel diante dela. No topo, um título burocrático, daqueles que prometem cuidado enquanto arrancam controle. Autorização para representação e providências administrativas. A frase parece inofensiva. Abaixo, parágrafos falando em movimentação bancária, solicitação de cartões, atualização de cadastro, retirada de correspondências e possibilidade de assinatura em cartório por terceiro. Ravenna lê uma linha e depois outra, como quem desce um degrau e percebe que o buraco é maior. O documento não era para facilitar. Era para substituir. A assinatura no fim está tremida, fora do ritmo. Ravenna olha para a própria mão, lembra da caneta e do sono. Lembra de Vitor dizendo confia em mim. Lembra de Sarai falando baixo. Lembra de alguém tocando os dedos dela. Essa assinatura não é minha, Ravenna diz. Maísa aponta para o prontuário. No horário indicado aqui, você estava sob sedação registrada. E a enfermeira de plantão foi a Cecília. Cecília dá um passo à frente, com a voz calma. Ela estava sonolenta, confusa. Eu lembro porque achei estranho insistirem com papel. Ayla tira outra folha do envelope. É a declaração do funcionário do setor que levou o documento. Ele escreve que foi chamado por uma pessoa da família e por um homem que se apresentou como regularizador. Ele escreve que a família dizia que a paciente estava lúcida e que precisavam apenas de um ok. Ravenna sente o rosto queimar. Não por vergonha,
mas por clareza. Vitor não estava só. Havia estrutura, havia alguém treinado, havia roteiro. Ayla pega o celular e fotografa tudo. Depois coloca o papel em uma pasta transparente. Agora isso vira peça central. A assinatura pode ser contestada por incapacidade momentânea. E o hospital vira testemunha. Maísa prepara o relatório complementar. Horário, sedação, lista de visitantes, presença do representante, ligações insistentes, pedidos de assinatura, tentativa de troca de fechadura, tudo em ordem. Ravena olha para o documento e sente uma tristeza seca. Por um instante, pensa no filho criança, pensa na voz dele chamando mãe na sala, pensa na mãozinha dele pedindo proteção. E então volta para o presente, porque o presente exige defesa. No começo da tarde, Ayla liga para o cartório e pede suspensão formal de qualquer ato baseado naquele papel. Em seguida, liga para o banco e envia cópia do protocolo do hospital, anexando o registro de sedação. Pede bloqueio definitivo de segunda via, bloqueio de compras internacionais e alerta de fraude. O atendente responde com uma frase que muda o ar do quarto. Senhora, as tentativas de compra cessaram há 1 hora. Mas houve uma ligação agora há pouco, pedindo liberação emergencial. A pessoa disse que era o filho e que a mãe estava inconsciente. Ravena sente o estômago apertar. Inconsciente? Ela repete. Ayla pergunta o que foi dito e anota. O banco descreve a mesma narrativa. Urgência, família, hospital, sem drama, só resolver. Pediram para enviar código por SMS. Pediram para ignorar o bloqueio. Ayla encerra e olha para Ravena. Eles acabaram de descobrir que a porta do banco fechou. Quando isso acontece, eles correm para a porta da casa. Djanira entra logo depois, como se tivesse sido puxada por essa frase. Ela traz uma notícia do prédio. O porteiro disse que o mesmo homem voltou. Dessa vez, veio com chaveiro. Disse que estava autorizado a trocar a fechadura porque você tinha pedido. O porteiro recusou. Ele ficou irritado e falou que ia voltar com o documento. Ayla pede o nome do chaveiro. Djanira não sabe, mas descreve o uniforme e a moto. Ayla manda mensagem para o síndico pedindo imagens da câmera e registro no livro de ocorrências. Maísa orienta Djanira a escrever uma declaração simples, com hora e descrição. Ravena sente uma onda de pânico, mas segura. Eles vão me trancar para depois dizer que foi por segurança. Ayla confirma com um aceno. Por isso vamos agir antes. Ela escreve uma notificação para o condomínio, proibição de qualquer serviço no apartamento, proibição de entrega de correspondência, proibição de acesso a terceiros e pedido de chamar a polícia em caso de insistência. Maísa imprime, assina como assistente social do hospital e coloca carimbo. Tudo vira oficial. Cecília observa Ravena e pergunta se ela quer água. Ravena aceita e bebe devagar, como se cada gole fosse um passo para fora do medo. No fim da tarde, o celular do posto vibra. Cecília atende. É um número estrangeiro. A voz do outro lado vem com vento e barulho de gente. Mãe, atende. Pelo amor de Deus. Ayla faz sinal para colocar no viva voz. Ravena sente o peito apertar de um jeito diferente. Não é arritmia. É antecipação. Ayla fala primeiro, firme. Aqui é Ayla Meirelles. Identifique-se. Do outro lado, o silêncio dura pouco. Vitor tenta falar, mas a voz falha, como se ele estivesse correndo. Eu só preciso falar com ela. Eu preciso que ela confirme uma coisa agora. Ayla responde sem levantar o tom. Tudo por escrito. O que você precisa confirmar? Vitor respira forte. É só um detalhe. Eu estou tentando resolver. Se ela não confirmar, eu vou ter problema. Ravena fecha os olhos. Problema para ele, não para ela. Esse detalhe conta. Ayla insiste. Qual detalhe, Vitor? Ele não diz. Ele tenta negociar. Eu vou devolver o celular dela. Eu devolvo tudo. Mas eu preciso que ela responda. Agora. Ravena abre os olhos e fala com calma. Você foi para o Havaí. Você tirou meus documentos. Você me deixou sem celular.
E agora você quer uma resposta para te salvar. O silêncio do outro lado parece um vazio. Ayla encerra a ligação e pede que Cecília registre o horário e a origem do número. Ravenna sente que a máscara começou a rachar, mas ainda não caiu. Isso viria no próximo passo. Ayla fecha a pasta com o documento do leito e olha para Ravenna. Hoje você ganhou a prova. Amanhã você ganha a cena. Ravenna entende. A volta deles não seria tranquila. Seria ataque. E ela não estaria sozinha. O corredor cheira a café requentado e desinfetante. Um carrinho passa com pressa. Ravenna escuta passos que não reconhece e sente que algo mudou. Não é o bip do monitor. É o ar pesado de quando alguém entra decidido a mandar. Ayla chega com o celular na mão. Eles pousaram. Só isso. Uma frase pequena que vira ameaça. Ravenna tenta se sentar melhor. O corpo reclama, mas a mente está nítida. Ela lembra da legenda sem drama e do papel do leito que tentava arrancar a voz dela. Agora, tudo corre para o encontro que ninguém quer, mas sempre chega. Minutos depois, o telefone do posto toca. Cecília atende e põe no viva voz. A voz de Vitor vem rouca, sem sorriso. Mãe, eu preciso que você atenda. Responde. Ravenna olha para Ayla. Ayla sinaliza calma. Comunicação formal. Ayla fala primeiro. Aqui é Ayla Meirelles. A Ravenna está assistida. Diga o motivo da ligação. Vitor engole seco. É confusão. O banco travou. O cartório travou. A gente só tentou agilizar. Ela estava fraca. Eu fui orientado. Ayla não compra. Orientado por quem? Nome completo. Empresa. E porque havia um representante pedindo confirmação com urgência. Silêncio. Depois, Vitor tenta trocar o assunto. Sarai só queria facilitar. Você sabe como é, mãe. Ravenna fala. Firme. Eu sei como é quando alguém me deixa sem celular. Eu achei melhor. Você estava confusa. Ele responde. Maísa anota. Confusa. A palavra que justificaria tudo. Ayla corta. Você retirou documentos do apartamento. Você reteve o telefone. Você solicitou segunda via de cartão e tentou alterar cadastro. Tudo isso consta em protocolo. Você vai devolver cada item hoje. Vitor se irrita. Você não manda. Eu sou filho dela. Ayla mantém o tom. Filho não é procuração. Há indício de assinatura colhida sob sedação, com registro do hospital. Se houver insistência, entra medida protetiva e comunicação ao Ministério Público. Vitor baixa a voz. Mãe, por favor. Se você fizer isso, você destrói minha vida. Ravenna fecha os olhos. A culpa tenta voltar. Ela lembra do colar de flores em Waikiki e da frase liberdade tem preço. A vida dele foi prioridade por décadas. Agora, a dela precisa ser. Ravenna abre os olhos. Você já tentou destruir a minha. Só não conseguiu. Silêncio. Vitor cede. Eu devolvo os documentos. Eu devolvo o celular. Só não envolve polícia. Ayla responde. Tudo por escrito. Envie endereço e horário. E você não entra no apartamento sem presença da Ravenna. Vitor solta uma frase que corta no meio. Mas a fechadura já. Ele para. Ravenna sente o sangue gelar. Já o quê, Vitor? Eu estou nervoso. Ele tenta. Ayla pressiona. Complete a frase. Vitor não completa. Ele desliga. O quarto fica quieto. Maísa já pega o telefone. Ayla não perde tempo. Ele quase disse que a fechadura foi trocada. Vamos confirmar. Maísa liga para o síndico. A resposta vem rápida. A fechadura não foi trocada, mas tentaram agendar. E deixaram uma cópia de chave na portaria dizendo que era para emergências. Ravenna respira curto. Quem deixou? O síndico descreve o homem. O mesmo que Djanira viu. O representante.
Ayla pede que guardem as imagens da câmera e registrem ocorrência. Maísa solicita declaração por escrito. Cecília anota horário. O telefone toca de novo. Sarai. A voz dela vem doce e irritada. Ravenna, você está sendo manipulada. Você sempre foi dramática. A gente só quer paz. Drama. A palavra favorita de quem está roubando. Ayla assume. Senhora Sarai, sua visita fora do horário está registrada, assim como recebimento de documento e tentativas de contato. Qualquer ligação agora será anexada ao relatório. Sarai perde o controle. Vocês não entendem. A gente investiu dinheiro nessa viagem. A gente precisa de um acerto. A frase entrega tudo. Eles contavam com saque. Ravenna fala. Baixa. Vocês apostaram no meu silêncio. Sarai responde rápido. Então confirma logo que o cartório pediu. É só dizer sim. Ayla encerra. Não. E pare de ligar. Cecília desliga. O quarto volta ao bip. Ravenna imagina Niterói, o prédio, a porta do apartamento. Imagina a casa mexida. E decide o próximo passo. Ayla se senta ao lado dela. Agora vem a cena. Eles vão aparecer. Ou vão mandar alguém aparecer. Ravenna concorda. Eu quero testemunha. Síndico. Porteiro. Djanira. E tudo gravado. Maísa confirma que vai orientar o hospital sobre tentativa de pressão por alta, porque eles podem querer acelerar a saída dela para retomar controle. Cecília segura a mão de Ravenna por um segundo. Você não está sozinha. Ravenna responde. Eu sei. E é por isso que eles estão com medo. Antes do fim da tarde, Ayla redige uma notificação extrajudicial ali mesmo, na mesa estreita do quarto. Ela dita e Maísa confere cada frase como um cadeado. Devolução imediata da pasta azul, proibição de novos atos no banco e no cartório, e exigência de comunicação somente por texto, com data e hora. Ravenna assina com a própria mão, lenta, firme. O banco liga mais uma vez. A compra internacional foi negada e, segundos depois, alguém insiste com valores menores, procurando brecha. O atendente informa a localização aproximada. Ayla conclui. A viagem virou tentativa de saque. Djanira aparece no começo da noite com o rosto tenso. Ela mostra uma foto enviada pelo porteiro, um envelope na portaria com uma chave e um bilhete, uso emergencial. Ravenna sente a humilhação virar raiva útil. Não é só dinheiro. É invasão. Ayla pede que Djanira solicite registro no livro do condomínio e preservação das imagens. Maísa lembra que o hospital pode emitir declaração de vulnerabilidade, porque eles vão tentar contar outra história lá fora. Ravenna percebe o padrão. Urgência, só um detalhe, é para ajudar. Só que a ajuda deles tem endereço, prazo e chave. Cecília registra no prontuário que Ravenna está orientada e solicita que nenhuma informação seja passada a familiares sem autorização dela. O hospital, enfim, vira muralha. E muralha cria desespero do lado certo da porta. Se você está preso nessa história e quer ver a máscara cair por completo, se inscreve na Afonso Story, porque é no próximo capítulo que eles aparecem cara a cara e descobrem que não existe mais porta aberta para eles. A noite cai. O celular do posto continua brilhando com novas tentativas de contato. Ravenna não atende. Ela guarda. Ela organiza. Ela prepara. A porta do hospital abre para a rua com um rangido, e o ar de Niterói entra como um choque. Sol, buzina, gente andando rápido, vida continuando. Ravenna segura a bolsa pequena com as duas mãos, como se ela fosse um colete. Ao lado, Ayla caminha no mesmo ritmo, sem dar espaço para distração. Foram 2 semanas até Ravenna voltar a enxergar o próprio corpo como aliado. Ainda havia cansaço, ainda havia medo, mas agora existia um plano que não dependia de pedido, dependia de prova. Na saída, Cecília aperta a mão de Ravenna por um instante. Qualquer coisa, você liga. E não deixa ninguém te apressar. Ravenna agradece com o olhar. Maísa entrega uma última folha carimbada, declaração de internação, horários, sedação, e o registro de que Ravenna estava orientada e consciente no momento da alta. No carro de aplicativo,
Ayla revisa a notificação extrajudicial no celular. Vamos direto para o prédio. Nada de parar. Nada de atender ligação. Se eles quiserem falar, vai ser com testemunha. Ravenna olha pela janela, vendo as ruas conhecidas. Cada esquina traz lembranças, mas agora as lembranças têm outro peso. Não é nostalgia. É território. Quando o carro para em frente ao prédio, Ravenna sente o coração acelerar. Djanira já espera na calçada, com o rosto sério e o celular na mão. Ele voltou ontem à noite, Djanira diz. Hoje cedo, a portaria comentou que ele estava nervoso. Ayla responde com uma frase curta. Bom. Nervoso fala demais. Eles entram. O porteiro reconhece Ravenna e abre um sorriso constrangido. Ayla pede o livro de ocorrências e as imagens da câmera do dia em que o representante tentou entrar com chaveiro. O porteiro diz que o síndico está subindo. No elevador, Ravenna respira lento. O espelho mostra o rosto dela cansado, mas firme. Quando as portas abrem no andar, o corredor parece menor do que na memória. O apartamento está ali, porta fechada, silêncio. Ravenna coloca a chave na fechadura. Ela não gira. O ar some por um segundo. Djanira leva a mão à boca. Ayla não muda a expressão. A fechadura foi trocada, Ayla diz, confirmando um fato. O síndico chega apressado, com o livro na mão. Eu tentei impedir, ele fala. Vieram com um papel, dizendo que era autorização para manutenção. Eu não autorizei troca, mas alguém deixou o chaveiro subir quando eu estava fora. Ayla pede nomes, horários, e manda o síndico escrever ali mesmo uma declaração. Ravenna não discute. Ravenna observa. Cada palavra vira linha de prova. Ayla chama um chaveiro indicado pelo síndico, mas deixa claro que tudo será registrado. Enquanto esperam, passos aparecem no fim do corredor. Vitor surge, seguido por Sarai. Ele segura uma pasta marrom. Ela segura uma bolsa cara, como se ainda estivesse em Waikiki. Vitor tenta sorrir. Mãe, graças a Deus você saiu. Vamos conversar. Ravenna não dá um passo. Ayla se posiciona ao lado dela. Conversa por escrito, Ayla diz. E devolução imediata do que foi retirado. Sarai solta um riso curto. Vocês estão exagerando. A gente só fez o que precisava. Sem drama. A frase bate em Ravenna, mas não derruba. Ela olha para Sarai com calma. Você falou sem drama para justificar o que fizeram. Eu ouvi. Eu guardei. E agora eu escolho o meu jeito. Vitor tenta apelar. Eu estava tentando te proteger. Você estava doente. Eu não podia ficar parado. Ravenna aponta para a porta. Você ficou parado quando eu precisava. E correu quando viu chance de ganhar. Sarai dá um passo à frente. A viagem foi cara. A gente achou que ia conseguir resolver rápido. Se você confirmar no cartório, acaba. Ayla ergue o envelope transparente com a cópia do documento do leito. Aqui está a autorização colhida sob sedação. E aqui está o registro clínico. Isso não vale. Qualquer tentativa de usar isso vai virar processo. Vitor empalidece. Eu não sabia que tinha sedação. Ayla continua. Devolva a pasta azul, o celular e qualquer cópia de documento. Agora. Na frente do síndico. Vitor hesita. Sarai o cutuca com o olhar. Vitor, Ravenna diz, sem levantar a voz. Eu não vou discutir. Eu vou recuperar. Ele abre a pasta marrom e entrega um maço de papéis. A escritura antiga está ali, amassada. Há extratos e recibos. Mas a carta do marido não está. E o celular também não. O resto está com a Sarai, Vitor diz. Sarai fecha a bolsa com força. Eu não tenho obrigação de devolver nada. Ayla olha para o síndico. Registre que ela se recusa. E vamos formalizar. O chaveiro chega. Ayla pede para ele trocar a fechadura na frente de todos. O síndico assiste. Djanira grava. Ravenna segura a respiração até ouvir o clique novo, definitivo. Ayla entrega a Ravenna a chave nova. Agora,
ninguém entra sem você. Vitor tenta salvar alguma coisa. Mãe, a gente pode fazer um acordo. Eu devolvo tudo. Só não me denuncia. Ravenna encara o filho. Eu não quero te destruir. Eu quero parar de ser usada. Ela entra. A sala cheira a poeira mexida. Há caixas empilhadas. Gavetas fora do lugar. Na mesa, cópias de documentos com marcações. Ravenna vai direto ao quarto e abre a gaveta onde ficava a pasta azul. Vazia. Ayla fala ao lado dela. Hoje você aciona a entidade. E tudo a partir daqui é por escrito. Ravenna pega o celular emprestado de Djanira e liga para a entidade de proteção a idosos. Ela informa a tentativa de fraude, envia os protocolos e pede reforço de segurança. Do outro lado, confirmam que qualquer transferência está bloqueada. Quando Ravenna desliga, ela sente o peito aliviar. Não é vitória de filme. É silêncio limpo. Do lado de fora, Vitor e Sarai discutem em voz baixa. Ravenna não corre atrás. Ela fecha a porta e encosta a testa por um segundo na madeira. Ayla então dita uma última mensagem para Vitor, enviada por aplicativo e também impressa. Prazo de 24 horas para devolver o celular e a carta do pai, sob pena de boletim de ocorrência e medida protetiva. Ela orienta Ravenna a trocar senhas de e-mail, bloquear o chip antigo e registrar no banco a lista de pessoas autorizadas. O síndico assina 2 vias do relato da tentativa de troca de fechadura e entrega as imagens das câmeras em um pendrive. Djanira confirma por áudio a sequência completa, com datas e horários. Depois, Ravenna guarda tudo numa pasta vermelha e respira, sabendo que cada papel é um degrau para fora do medo. A liberdade dela não veio com viagem, nem com foto, nem com legenda. Veio com limite, testemunha e documento. Se essa história te lembrou que ninguém pode roubar sua dignidade sem sua permissão, se inscreve na Afonso Story. Aqui toda semana tem história de justiça, vingança com prova e liberdade no final. E agora me diz nos comentários, o que você teria feito no lugar dela?